mexer no código, alterar ele para atender as tuas necessidades. E os softwares tipo da Microsoft, lá do Bill Gates, que é um código fechado que ninguém pode abrir e mexer. O universalismo crístico é uma busca interior de cada um. Se eu gosto de frequentar a casa espírita, mas gosto de ir na igreja católica assistir uma missa, esse é um caminho que eu quero construir. É algo que me faz feliz, me acrescenta e me provoca uma evolução espiritual. Esse é meu modelo, eu construí ele. Eu gosto de budismo e gosto também de espiritismo, também gosto um pouquinho da igreja tradicional. Cada um faz o seu modelo, cada um concebe, constrói as suas ideias, a sua evolução espiritual. E, pouco a pouco, a pessoa vai se descobrindo, vai encontrando o seu caminho. Então, como foi dito antes, né, afinal o mundo é cristão, ele é crístico, né? Na verdade, o mundo é crístico. Aquela época em que houveram as cruzadas na Idade Média, a tentativa de cristianizar os povos bárbaros, na verdade, os povos árabes já recebiam a mensagem do Cristo através de Maomé, que foi médium do Cristo também. E a mensagem do Alcorão, do livro sagrado dos muçulmanos, é belíssima. Até reconhecem Jesus como um grande profeta. Agora, o seu povo é que muitas vezes não compreende a mensagem, assim como na Idade Média, na Europa, os cristãos deturparam a mensagem de Jesus. Então, a verdade não se resume somente ao cristianismo, nem somente ao espiritismo. Nós temos que analisar a nossa própria religião, mas também o macro, analisar de uma forma ampla. Somente assim nós conseguiremos também comungar com todos e fazer com que todos compreendam a nossa visão espiritual. Se nós formos donos da verdade, absolutistas, na mesma hora as pessoas vão virar e dizer: eu não falo com fanático. Eu até fanático, eu acho que só tu é dono da verdade. E as coisas não funcionam assim. A gente tem que dar a oportunidade das pessoas construírem essa forma de compreensão através de um debate, de análise, expor as nossas opiniões, mas respeitando a opinião dos outros. Esse é o caminho. Bom, pessoal, vou contar uma história para vocês agora, antes que vocês durmam. Vocês estão com cara de sono. As histórias são importantes porque elas gravam mais do que conteúdo, né? Você sabe que quando a gente faz uma palestra, em torno de 90% do conteúdo se perde, porque é cansativo, ouvindo aquela coisa rotineira, o pessoal fica cansado. Mas a história é que fica. A história as pessoas lembram por dias depois, né? E essa história ela está no nosso segundo livro sobre símbolos de Aquário e também no livro Contos e Apólogos do Espírito Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier. Essa história nos conta que Jesus estava caminhando em Cafarnaum, antes de se tornar ainda a sua vida pública famosa, antes de ele ficar bem conhecido, e então uma mulher muito sedutora, assim, uma mulher que era uma cortesã, que era muito bela na região, viu Jesus e se apaixonou por ele imediatamente, né? Um homem bonito, alto, bem diferente do povo da época, né? Com um olhar penetrante. E ela então se aproximou de Jesus, disse que estava magnetizada pela beleza dele e que estava convidando ele para que ele fosse até o palácio dela para descansar da viagem, porque lá ela teria vinho da melhor qualidade, músicos ilustres tocariam para ele, dançarinas belíssimas poderiam dançar para ele, ele poderia descansar os seus pés em águas de nardo, para que tivesse todo o conforto da viagem extenuante, e que ela desejava muito a companhia dele, que ela estava magnetizada, e também porque ela descobriu em seus olhos diferente chama, e assim ela estava procedendo por amar a ele, né? E Jesus então analisou aquelas palavras dela quase que febris, né? Mulher apaixonada, seduzida por Jesus, pela beleza dele, e disse a ela assim: no momento não vou atender os teus pedidos, mas no futuro, quem sabe? A mulher então, que não estava acostumada a ser rejeitada, se irritou profundamente com a atitude de Jesus e começou a xingá-lo de várias coisas, né? Chamou de tudo aquilo que a gente sabe, né? Chamou de Jesus de boiola em aramaico, porque não atendeu aquela sedução dele, né? Tudo que ela estava realizando sobre ele, né? E disse que todas aquelas coisas para ele, Jesus não reagiu e seguiu com seus discípulos. Então, transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betsaida, em Jerusalém, uma nobre senhora se aproximou de Jesus e pediu socorro para uma mulher que estava passando por muito sofrimento, muita dor. Ela estava carcomida de úlceras de lepra, havia se contaminado com lepra.
a sua pele estava enegrecida, pior que o esterco da terra, e ela estava num partilheiro horroroso, um lugar onde ninguém queria se aproximar, porque lá só ficavam leprosos. E Jesus então prontamente atendeu o pedido daquela nobre senhora e se dirigiu até aquele local. E lá então encontrou num canto, assim, sentadinho num canto, aquela mesma mulher que tentou seduzi-lo 2 anos atrás. Aquela mesma bela mulher que agora estava numa situação deplorável, cheia de chagas, de feridas, numa situação repulsiva. E então Jesus tentou se aproximar dela e ela reconheceu ele de pronto, naquele mesmo instante, e recuou e disse: "O que tu veio fazer aqui diante de uma mulher tão miserável quanto eu? Vieste aqui agora para me ridicularizar? Só porque aquele dia eu te falei todos aqueles desaforos?" E Jesus nada disse, apenas se achegou a ela, colocou-a no colo, assim, começou a fazer carinho nela e disse: "Agora eu venho atender aos apelos que tu me fizeste há 2 anos atrás, porque eu descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te." Ou seja, essa história belíssima, ela nos mostra muito bem o que é o amor. Como eu disse para vocês no início da palestra, nós vamos falar um pouco sobre isso. Hoje em dia as pessoas perderam o sentido do amor. O amor que a cortesã ofereceu para Jesus era o amor posse, o amor sugar. Eu quero a tua beleza, eu quero tudo de agradável que tu pode me oferecer. E Jesus mostrou para ela depois o amor doação. Ou seja, tu não tem nada de bom para me oferecer, mas eu quero te amparar, eu quero te auxiliar, eu quero doar algo para ti. E o amor verdadeiro é doar-se independente do que se espera. É entregar-se pelo bem do próximo. E hoje em dia as pessoas estão muito egoístas. Elas pensam somente no seu próprio umbigo. E eu quero o que há de melhor de todo mundo. O que não me interessa eu afasto. É assim que as pessoas lidam com o amor atualmente. Se inverteu muitos valores. O próprio João Evangelista disse no Apocalipse que quando chegasse o fim dos tempos, o que é certo passaria a ser errado e o que é errado passaria a ser certo. E nós viveríamos um período de inversão de valores. E o amor está muito nisso. Até quando a pessoa se apaixona, ela quer dar tudo de bom para aquela pessoa, mas na verdade é porque ela está apaixonada. A partir do momento que houver a primeira contrariedade, ela joga um piano na cabeça dele. Ou mais. Ou seja, é somente para atender ao seu ego, ao seu interesse. Não é algo de entrega, de fazer pelo bem do próximo, como Jesus fez. Não conheço essa mulher, não tenho ligação nenhuma com ela, mas ela precisa de mim, ela precisa do meu carinho, do meu amparo, e foi até lá e auxiliou. Então, se o amor é a única verdade absoluta que nós temos na mão, o único caminho para encontrarmos com a luz, nós temos que compreender que amor é esse, e aprender a nos doar, a caminhar rumo a esse caminho. Claro que nós sempre vamos querer ter coisas agradáveis ao nosso redor. Não estou dizendo que a gente tem que fazer agora somente abraçar mendigos e auxiliar mendigos nas ruas. Mas nós também temos que olhar para esse lado, ver as pessoas que necessitam de amparo. Tem uma pessoa que eu conheço assim, que é espiritualizada, ela diz: "Eu não gosto que fulano vá lá em casa porque ele é muito carregado. Tem muito obsessor, só traz energia ruim." Olha, Jesus disse que quem precisa de médicos são os enfermos. Tu não pode querer ficar somente perto de pessoas agradáveis. Claro, a gente tem que estar com pessoas agradáveis por perto para nos energizarmos, crescermos, ganharmos força para irmos trabalhar no mundo, para ajudar as pessoas do mundo. Agora, querer ficar só na parte boa, só no bem bom, e não ajudar porque aquela pessoa vai trazer coisa ruim, se nós nos permitirmos influenciar